Bom, vamos lá, pessoal. A gente já fez um estudo sobre os fenômenos eletrostáticos e eletrodinâmicos que falava sobre campo elétrico e força elétrica, né? Para entender melhor, para facilitar o entendimento, para ser por questões aí didáticas, a gente fazia uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional, a força elétrica e a força-peso, né? É, Hoje o nosso estudo vai ser um estudo os fenômenos são os mesmos, mas a abordagem é uma abordagem escalar. Nós vamos olhar e estudar os fenômenos eletrostáticos e eletrodinâmicos, pensando aí no potencial elétrico e na energia potencial elétrica. A analogia a ser feita, possível de ser feita aí por questões didáticas, é com a energia potencial gravitacional, que a gente também tem um pouco mais de facilidade de entender, né? Porque o fenômeno gravitacional é um pouco mais, a gente é um pouco mais familiarizado com os fenômenos gravitacionais do que com os fenômenos elétricos, tá? É, Lembrando da energia na mecânica, né, pessoal? A primeira coisa importante quando se fala de energia é que a energia não pode ser nem criada nem destruída, só transformada ou transferida. Na mecânica, um corpo em movimento ou numa situação a partir da qual ele possa entrar em movimento possui energia. Essa frase é muito genérica, mas para esmiuçar ela um pouquinho mais e formalizar um pouco mais a conversa, quando um corpo está em movimento, a gente diz que ele possui energia cinética. E a expressão para calcular energia cinética é o tal do meio de mv ao quadrado sobre 2. Corpos numa situação a partir da qual eles possam entrar em movimento possuem o que a gente chama de energia potencial. Veja, um corpo de massa m a uma certa altura h, imerso num campo gravitacional, se for abandonado, não vai entrar em movimento? Vai. Ao entrar em movimento, ele não está ganhando energia cinética? Tá. Da onde vem essa energia? Lembra, a energia não pode ser criada. Se esse corpo está adquirindo energia cinética, alguma outra energia está virando essa energia cinética, e esse caso é o caso da energia potencial gravitacional. Nesse caso, a energia que está virando energia cinética é a energia potencial gravitacional. A expressão para calcular essa energia potencial gravitacional é o mgh, como a gente já estudou em outro momento aí na mecânica, tá ok? Um corpo comprimido contra uma mola, né? Se eu libero o sistema, se eu libero o corpo, ele vai entrar em movimento, adquirindo energia cinética. A energia que está virando energia cinética, neste caso, é a energia potencial elástica, que a gente calcula pela expressão k vezes x ao quadrado sobre 2, onde o x é justamente a compressão da mola, a deformação da mola, o quanto que a mola foi comprimida a partir do seu do seu tamanho original. Comprimida não obrigatoriamente, né? Pode ser esticada também. A terceira e última situação que a gente fala sobre energia potencial, né, que é onde aparece aí a energia potencial, é a energia potencial elétrica, né? Eu tenho duas cargas aqui de mesmo sinal, como exemplo, né, que se eu libero, vão entrar em movimento, vão adquirir energia cinética, e essa energia cinética tem que estar vindo de algum lugar. Nesse caso, a gente atribui esse surgimento da energia cinética a uma transformação de energia potencial elétrica nela, na energia cinética. Tá ok? Usando de novo a analogia com os fenômenos gravitacionais, né, moçada? Tenho aí o planeta Terra, e aí quero saber se num ponto determinado próximo à superfície terrestre há campo gravitacional. Solto ali uma massa de prova que, se ficar submetida à força peso, prova que sim, que há ali um campo gravitacional, tá certo? Adotando a superfície terrestre, por exemplo, né, não é obrigatório, mas adotando a superfície terrestre como altura zero, eu vou calcular a energia potencial dessa situação pela expressão mgh, onde h é a altura, a diferença de tamanho, de altura entre o meu plano de referência e a posição da carga que eu estou estudando, né? Fazendo analogia com o campo elétrico daí, uma carga de prova colocada dentro de um campo elétrico vai sofrer a ação de uma força elétrica, né? Essa força elétrica é calculável pela expressão módulo da carguinha vezes o campo, que eventualmente pode ter sido criado por uma carga negativa como essa que eu coloquei aqui agora. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Não vai achar que é a regra. Estou usando um exemplo para explicar o conceito. A formuletazinha para energia potencial,
Neste caso, onde eu tenho duas cargas interagindo, é K, Qzão, Qzinho sobre a distância. Essa fórmula é muito parecida com a fórmula da força elétrica, e aí, numa tentativa didática e de desconfundir as coisas, né, vamos lembrar que a energia potencial gravitacional é mgh, e se você olhar bem, os dois primeiros fatores aí correspondem à força gravitacional, ao peso, né, que é m vezes g. Trocando essa ideia pela força elétrica, eu tenho ali então K, Qzão, Qzinho sobre d ao quadrado. E entendendo essa altura, né, da energia potencial gravitacional como uma distância, né, entre as cargas, entre os centros das cargas, melhor dizendo, né, eu posso cancelar esse d com o quadrado do denominador ali, do d ao quadrado no denominador, de modo que a expressão passa a ser essa K, Qzão, Qzinho sobre d. O módulo que eu faço desaparecer, né, como que por mágica, tem um motivo conceitual para isso, tá, pessoal? A energia potencial, diferente da força elétrica, que é uma grandeza vetorial, a energia potencial é uma grandeza escalar e, portanto, pode adotar valores negativos. Isso, inclusive, tem um significado físico aí. Quando o valor da energia potencial for negativo, eu estou diante de uma situação onde há uma atração, né? Uma situação de atratividade entre as cargas, tá ok? Veja, entendendo isso de um jeito um pouco mais facinho, né? Para a energia potencial ser negativa, as cargas têm que ter sinais opostos. Uma das duas tem que ser negativa e só uma delas, né? Se uma é negativa e a outra é positiva, eu estou falando de uma situação onde há atração entre as cargas. Dito isso, mas a título de curiosidade só, repara que assim, dadas as duas cargas envolvidas no sistema, né, que compõem o sistema físico, e dada uma certa distância, eu vou ter uma determinada quantidade de energia potencial. Não é só nesse ponto aqui que esta carga vai ter a mesma quantidade de energia potencial. Qualquer ponto à mesma distância da carga negativa que eu colocar essa carga, eu vou ter a mesma quantidade de energia potencial. Que pontos são esses? Esses pontos são os pontos presentes nessa aparente linha, né? Porque eu estou na tela do computador aqui, mas a gente tem que entender que isso aqui não é uma linha, é uma superfície esférica em torno da carga negativa aqui, que eu também estou admitindo que seja esférica, tá ok? Em qualquer ponto dessa superfície, essa carguinha vai ter a mesma quantidade de energia potencial. Afinal de contas, o K, a carga, a outra carga e a distância são as mesmas, têm os mesmos valores, tá certo? A uma distância maior, a quantidade de energia potencial vai ser diferente. A uma distância menor, a quantidade de energia potencial vai ser diferente. Mas em qualquer ponto dessa superfície mais afastada aqui, a energia potencial vai ter o mesmo valor. Qualquer ponto dessa superfície mais próxima, colocando essa carguinha aqui, eu vou ter a mesma quantidade de energia potencial. Tá certo? O nome para estas superfícies a gente chama de superfície equipotencial. E a ideia é a seguinte. Bom, antes disso, algumas propriedades, né, que são importantes de se entender. Essa carga tem energia potencial, porque, como nós vimos, né, ela vai acelerar, vai ganhar energia cinética a partir da energia potencial, porque há aqui um campo elétrico. O campo elétrico que é criado pela carga negativa aqui embaixo é um campo convergente, né, um campo que aponta para a carga, e a gente percebe já uma propriedade importantíssima das superfícies equipotenciais, que é as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo. Tá ok? Isso aqui vai ser muito, muito, muito importante, pessoal, mais tarde, para a gente entender propriedades aí do campo elétrico uniforme, tá? Dito isso, vamos lá. Não coloquei a carguinha, não tenho a carguinha de prova para fazer a brincadeira. Então eu estou agora estudando, repara, estou estudando o ponto, o local, ou os pontos de uma determinada superfície equipotencial. E quero saber, a pergunta é, quanta energia potencial vai haver ali quando houver uma carga Q colocada lá. Tá certo? Aí a gente está falando de potencial elétrico. É uma análise dos pontos no espaço
atribuindo a eles uma propriedade que é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é uma propriedade dos pontos no espaço, né? O potencial elétrico é medido em volts, e volts é joule por coulomb. O significado do volt, da unidade volt, é joule por coulomb. Então, repara, naquele ponto ali, quando eu colocar uma carga, eu vou ter tantos joules por coulomb. Então, potencial, por exemplo, de 5 volts. 5 volts quer dizer 5 joule por coulomb. Colocando uma carga de 1 coulomb ali, o sistema vai ter 5 joules de energia. Colocando uma carga de 2 coulomb vai ter 10, 3 coulomb vai ter 15 e assim vai, né? Repara que então eu entendi melhor o ponto, né, o local no espaço do ponto de vista energético, né? Qual é a potencialidade de energia ao se colocar uma carga ali, tá ok? A energia potencial, como já foi dito, é calculada pela expressão K, Qzão, Qzinho sobre D, e esse K, Qzão sobre D é o que eu chamo de potencial. E a energia potencial é igual a carguinha que eu vou colocar ali no local vezes o potencial do local. Tá ok? Então vamos lá, coloca uma carga positiva lá em cima, né? Na superfície mais distante aí que está aparecendo. Essa carga espontaneamente vai se aproximar da carga negativa. O sistema, então, é um sistema que vai transformar energia potencial em energia cinética. Isso me permite aferir que lá em cima o sistema tem mais energia potencial do que aqui no meio. Então a energia potencial aqui é um pouco menor do que lá em cima. Aqui na superfície de baixo, menor ainda. Tá certo? Entendendo que a carga com a qual eu estou trabalhando, a carguinha aqui da expressão, olha para a expressão aqui, energia potencial igual a Q vezes potencial. Para a energia potencial lá em cima ser maior, sendo que a carga é positiva, eu consigo inferir que o potencial naquela superfície é maior do que nessa superfície intermediária, que por sua vez é maior do que na superfície mais próxima da carga negativa. Tá certo? E aí, uma outra propriedade fundamental. O potencial diminui no sentido do campo elétrico. O potencial diminui no sentido do campo elétrico. Tá? Olhando para as duas possibilidades aqui de campo criado por carga pontiforme, né? A carga pode ser negativa ou positiva. As superfícies equipotenciais, né, são medidas a partir da distância do centro das cargas. E aí na carga negativa já estudamos, né, já entendemos que o potencial é maior lá longe da carga negativa. Na carga positiva é o contrário, o potencial é maior próximo dela, obedecendo essa propriedade aí, importante como eu disse, de que o potencial diminui no sentido do campo. Tá ok? Vamos lá, moçada, volta um pouquinho, se der confusão a gente já vai entender uma coisa. O potencial criado por uma carga não é K vezes a carga sobre a distância? Então, quando eu vou para as cargas negativas e fizer a conta K, a carga vezes a distância, esses potenciais são todos negativos, né? Então, o valor do potencial aqui perto da carga negativa, ele é maior, o valor, mas ele é negativo. Então, conforme eu vou me afastando da carga negativa, o potencial vai tendendo a zero. Mas mais perto, o valor não é zero, mas são valores negativos. Então, zero é maior que menos 10, menos 20, menos 30, menos 100, menos 200 volts. Tá ok? E na carga positiva essa confusão de sinais não aparece, né? É fácil entender que o potencial é maior mais próximo dela.